Olá, queridos irmãos, companheiros de atividade, de trabalho do Centro Espírita Caminhando com Jesus. É um prazer a gente estar juntos nesse evangelho, né? Nesse nosso trabalho de hoje. E nós temos a grata oportunidade de servi-los, e é com muito carinho que a gente está aqui nessa atividade de hoje. E nós vamos ler, né, do capítulo 17, Sedes Perfeitos, o item 7, o dever, instruções dos espíritos, com a mensagem de Lázaro em Paris, 1863, tá? E diz assim a mensagem: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Com o mesmo critério, não existe para o bem, mas infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever porque não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma de uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Essa mensagem de Lázaro é belíssima, porque ela inicia nos falando das obrigações que temos, não do ponto de vista material. Aqui ele não fala do dever do trabalho, não fala do dever das obrigações legais e etc. Ele fala do dever no sentido moral, de conduta, né? Da primeira reflexão que nós precisamos fazer sobre a nossa própria consciência, as nossas próprias ações. É quase uma referência, uma alusão ao que o Santo Agostinho nos coloca, né? De nós sermos capazes, ao final do dia, de avaliarmos as nossas próprias ações, de nós sermos capazes de perceber que aquilo que nós fizemos mais ajudou do que atrapalhou aos outros, né? E por isso que ele bota que esse dever, ele começa a partir do momento em que não nos violenta nada, e também passa do ponto, né, chega até o ponto onde nós vamos estar violentando os direitos do outro. Então nós precisamos entender o seguinte, que especialmente no momento que a gente vivencia, a gente é convidado a fazer uma reflexão sobre a importância desse dever, de se preocupar com o outro, de ser capaz de se colocar no lugar do outro.
E às vezes a gente tem essa dificuldade, porque, como nos coloca a filosofia, né, às vezes nós nos deixamos levar pelas sensações, pelas emoções, e a gente coloca até pelas falsas ideias que nós construímos do mundo material. Aí a gente coloca uma frase que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do querido Chico, né, psicografia de Gilberto de Campos, que ele diz uma coisa muito interessante. No Brasil, os aspectos políticos, econômicos e sociais, eles são secundários para o processo de evolução espiritual. E eu sempre me perguntei como é que isso poderia ser secundário na existência do espírito. E passando por esse momento que nós passamos hoje, a gente começa a refletir que o nosso grande papel é que nós temos uma fé muito grande, uma força da fé muito grande. E nós precisamos trabalhar essa fé de ser uma fé raciocinada, de entendermos que a condição que nós somos colocados a viver hoje nos convida a pôr em prática aquela grande máxima de Jesus: amar ao próximo como a si mesmos. Então nós precisamos resguardarmos-nos, principalmente preocupados com os outros. Nós precisamos entender que acima dos meus direitos há também a minha obrigação com o outro. E às vezes a gente está mais preocupado com o que eu tenho direito, o que eu tenho direito, quais são os meus direitos. Tenho meus direitos, etc, 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 mas a gente esquece das nossas obrigações, do nosso dever. E aqui não é um dever do ponto de vista do trabalho, é um dever do ponto de vista social. Qual é o dever que eu tenho com essa coletividade? O primeiro deles é de fazermos, né, a essa coletividade aquilo que gostaríamos de receber. Se a gente gostaria de receber cuidado, carinho, alento, afeto, a gente precisa aprender a dar carinho, alento, afeto. A gente ouve muito, fala muito da mensagem de Francisco de Assis, mas a gente esquece muito de pôr em prática, né? Porque é dando que se recebe. E aí vai uma outra situação que ele coloca na mensagem, que todos nós somos criados iguais para a dor. É uma prevenção divina, essa criação igual para a dor, para que nós possamos entender que a dor do outro ela vai nos tocar, é para que nós estejamos sempre mais próximos da piedade, dessa piedade que nos coloca próximo da caridade. Então nós enfrentamos essas dores iguais para que nós entendamos que não há diferença entre nós, que não há diferença entre a gente como irmãos, como espíritos, e que somos colocados em situações de aprendizado semelhante. E que essa dor que nós vivenciamos hoje, por exemplo, de isolamento social, é uma dor coletiva, compartilhada. As famílias estão passando por isso, as pessoas estão passando por isso. Então a necessidade de nós nos colocarmos mais apiedados, a necessidade de nós nos colocarmos mais obrigados a pensarmos mais no outro, no sentido mais fraterno, mais amoroso, mais gentil, né? Então que a gente possa aproveitar essa mensagem que não está no capítulo à toa, no sentido de nos convidar a sermos perfeitos. Então, para que nós possamos chegar a essa perfeição, o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar é entender que acima de todos os direitos que nós tenhamos como filhos de Deus, como cidadãos, a gente tem a nossa obrigação com o nosso semelhante. E a gente tem uma obrigação no sentido de nos tocar, nos aproximar cada vez mais em cima da dor que esse outro tem e que nós possamos estar mais presentes e mais vivos, né, nesse momento, como cartas vivas do Evangelho. Agradecer esse carinho e desejar com muito amor e muita paz que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Um grande abraço.